Pessoal, graça e paz. Estenda as mãos para cá, o Mel que vai estar pregando hoje. Pai, muito obrigado por esse primeiro momento de adoração. E nós temos a certeza que os nossos louvores, eles subiram até os céus, Pai. Porque o Senhor procura adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Agora nós vamos ouvir sua palavra, Senhor, que virá aos nossos corações para trazer conforto, para nos exortar, meu Deus, para fazer o teu propósito, para cumprir o teu propósito, Senhor. Usa o teu filho com graça, sabedoria, assim te peço em nome de Jesus, amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Judas, é o penúltimo livro da Bíblia. Todos encontraram? Nós vamos ler algumas partes desse capítulo, né? Então, eu vou falar para vocês quais nós vamos ler no decorrer aqui da leitura. Versículo 1 começa assim. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Versículo 3. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Agora vamos pular para o versículo 17. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Curve sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Senhor Pai, pedimos que nesse momento, Senhor, o Senhor venha ministrar aos nossos corações a sua palavra, que possamos, Senhor, compreender aquilo que o Senhor quer ministrar ao coração de cada um aqui presente. Senhor, que possamos, Senhor, receber um ensinamento provindo do Senhor, Pai, que não seja as palavras, não seja algo de mim, mas seja do Senhor, que o Senhor seja o tema central da mensagem, Pai, e que possamos compreender para assim glorificarmos o Teu nome enquanto vivermos aqui. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Muito obrigado. Amém. Podemos assentar. Nós vamos discorrer um pouco sobre esse texto, essa carta de Judas, que nós acabamos de ler aqui, mas para que nós possamos discorrer um pouco sobre Judas, é importante nós destacarmos algumas coisas e que elas talvez sirvam para todas as pregações que alguém for fazer. Então, eu aprendi algo esses dias, né? Aprendi algo sobre pregação e que eu queria compartilhar também com os irmãos, que se algum dia
em nome de Jesus, vocês forem pregar, vocês também possam estar usando nas pregações de vocês. Eu vi um pastor falando que quando nós formos pregar, é importante nós destacarmos esses 3 pontos. Primeiro, quem é o escritor da mensagem? Segundo, a quem ele está dirigindo a mensagem? E terceiro, qual a finalidade dessa mensagem? Então, assim, isso é importante por quê? Porque acaba contextualizando ali a sua pregação. Acaba ali dando mais, um sentido para que todos os ouvintes possam compreender a mensagem com mais clareza. Então, eu ouvindo isso, eu achei interessante, também queria compartilhar com os irmãos, para que quando forem pregar também, se quiserem usar, né? Isso é de muita serventia nas pregações. E começando por esse gabarito, como eu disse, são 3 pontos a serem analisados para contextualizarmos a pregação. O primeiro é, quem é Judas? Quem é esse homem que escreveu essa carta? Quando nós lemos Judas, talvez venha na nossa mente Judas Iscariotes, aquele a quem traiu Jesus. Só que este Judas aqui, deste livro, não é o Judas Iscariotes, mas sim Judas, irmão de Tiago e irmão de Jesus, do próprio Cristo, enquanto ele esteve na terra. Então é esse Judas. Vale destacar que esse mesmo Judas que está passando essa recomendação a esse povo, ele como irmão de Jesus, ele não cria em Cristo, ele não cria em Jesus. Ele e os seus irmãos, eles não criam no poder de Cristo. Eles só vieram a crer em Jesus após a sua ressurreição. Quando eles viram a majestade e o poder de Deus se manifestar na ressurreição de Cristo, aí sim a sua família creu. Então, de primeira parte, eles não criam. Sua família, se eu não me engano, Jesus até retrata isso no Novo Testamento, nos primeiros livros do Novo Testamento, sobre que um homem de Deus, né, não é aceito na sua própria cidade, na sua própria casa, se eu não me engano. Né? Então ele estava retratando isso, que a sua própria família não cria nele. Só que depois da sua morte e a sua ressurreição para a glória de Deus, ali os seus irmãos creram nele, creram no seu poder e na sua glória. Então aqui nós descrevemos quem é esse Judas. Segundo, para quem ele estava escrevendo essa carta, né? Nós vemos que, por exemplo, o apóstolo Paulo, um grande ganhador de almas, ele escrevia e direcionava, né? Por exemplo, a carta à igreja de Coríntios. Então, ele colocava, e tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, a carta a Timóteo, ele direcionava a alguém, né? Só que em Judas aqui, ele não especificou quem era a pessoa que iria receber essa mensagem. Se era uma igreja, se era uma pessoa, ele não especificou. Mas nós podemos ter uma noção de quem era no versículo 1. Porque ele diz assim: eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Então, aqui nós podemos ver que Judas estava dirigindo essa mensagem aos cristãos daquela época. Nós podemos ter uma noção assim, mais ou menos. Então, talvez, eu pesquisei quando estava preparando a mensagem, e muitos teólogos acreditam que era a um grupo de cristãos por vários judeus, né? Por vários judeus. Então, acredita-se que essa mensagem, essa carta de Judas, tenha sido direcionada a esse certo povo, a essa certa igreja, né? Composta por muitos judeus. Pronto, nós vemos para quem foi. E qual a finalidade dessa carta para este povo, para talvez essa igreja? Qual a finalidade? Judas teve que escrever essas recomendações
a essa igreja, vamos chamar de igreja. Acontece que Judas, ele soube de algo que estava acontecendo dentro dessa comunidade e que talvez tenha entristecido muito a ele, assim como entristece a qualquer verdadeiro cristão que olhasse o cenário desse povo, dessa comunidade aqui. Eles eram pessoas que criam em Deus, criam em Jesus, só que, de certa forma, estavam entrando no meio deles, desse povo que cria em Deus, que cria no sacrifício de Jesus, estavam entrando no meio deles falsos mestres que estavam pregando, na verdade, ao contrário ao que era o verdadeiro mandamento de Cristo Jesus. Então, vamos chamar de infiltrados. Esses falsos mestres infiltrados estavam ali distorcendo a mensagem do Evangelho, para que eles pudessem acobertar as suas transgressões, os seus pecados, e continuassem a viver uma vida de pecado. Então, Judas, vendo isso, vendo que estava errado, e ele sendo transformado por Cristo, viu que não poderia ficar assim aquela igreja, aquela comunidade, ele escreve uma carta a essas pessoas, né? E ele começa dizendo, versículo 3, meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé, que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Judas estava falando, meus irmãos, eu quero encorajá-los, eu quero trazer essa carta de recomendação, um ânimo para vocês, para que vocês possam assim, se animar a combater e a defender a fé que Deus colocou no seu coração. Então, para que vocês retenham o que é bom, retenham o que é de Deus e descartem o que é mal. Então, assim, Judas ele começa a carta introduzindo dessa forma, dizendo que era uma carta de fortalecimento àqueles cristãos para que eles retessem a fé, para que eles defendessem a fé que Deus tinha colocado na vida deles. Pois, versículo 4, alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente, sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Quer dizer, entraram esses falsos mestres nessa comunidade, nessa igreja, e eles estavam distorcendo a palavra do Senhor para ali acobertar a sua imoralidade. Nessa carta, Judas ele estava contando as atitudes desses falsos mestres, principalmente duas atitudes, que era a imoralidade sexual e a corrupção pelo dinheiro, a ganância desse povo, né? Então, nós vamos ver que ao decorrer dessa mensagem, nós vamos ver que Judas ele começa a citar várias e várias passagens sobre do Velho Testamento a respeito de moralidade sexual e a respeito do dinheiro, que era a acusação contra esses falsos mestres. Esses falsos mestres eles estavam distorcendo a mensagem a respeito de Cristo para aquele povo. E, consequentemente, o povo seguia aquela ideia. E quando nós paramos para analisar isso, nós vamos ver que mais para frente, eles criam que isso aconteceria, esses falsos mestres, esses falsos ensinamentos apareceriam perto da volta do próprio Cristo. Então, se eles já estavam vendo esses sinais, quando nós paramos para ver o cenário da igreja hoje no mundo, nós nos deparamos que essas mesmas atitudes dos falsos mestres, ela se intensificou mais ainda. Sabe, a partir do momento que nós pensamos que nós estamos mais perto ainda do que eles da volta de Cristo. Quando nós olhamos o cenário global da igreja, nós vemos que muitas igrejas, elas têm pregado, muitos falsos mestres têm pregado sobre diversos temas e têm tirado Deus do centro. Eles têm tirado Deus do centro das mensagens, têm colocado bens materiais, vida financeira, têm pregado heresias
e o povo aceitando aquilo, porque não tem conhecimento da palavra. Então, nós, como seguidores de Cristo e como pessoas que foram chamadas pelo Evangelho, nós precisamos compreender aquilo que está de acordo com a vontade de Deus e aquilo que não está de acordo com a sua vontade. O que está de acordo com os princípios de Deus e o que não está de acordo com os princípios. Sabe? Porque quando nós vemos pregações que, cara, chega a ser horrível, de você ver pessoas deturpando o Evangelho e fazendo igual esses aqui, ou até pior, da graça de Deus, da misericórdia de Deus que nos alcançou, para pregar libertinagem dentro das igrejas. Então, quer dizer, eles distorcendo o evangelho para cobrir os pecados deles. Então, nós como cristãos, como servos de Cristo, nós devemos defender a fé que o Senhor colocou em nós. E não aceitar qualquer tipo de mensagem. E não aceitar qualquer tipo de ensinamento. Nós devemos, todas as vezes que nós ouvirmos uma pregação, um ensinamento, nós devemos analisar a pregação, analisar o contexto e ver se está de acordo com os princípios de Deus. Porque se estiver de acordo, nós devemos reter para nós e praticarmos. Mas se não estiver de acordo com a vontade de Deus, nós devemos descartar totalmente a mensagem. Sabe? E qual é a forma que eu devo utilizar para comparar se a mensagem que o pregador está dizendo, se ela está de acordo com os princípios de Deus? O melhor lugar para você comparar e você ver se é verdade, tá? Diante dos seus olhos, a Bíblia Sagrada. É aqui que vai ditar se as pregações, se as palavras proferidas por aquela pessoa estão de acordo com a vontade de Deus, né? Porque muitas vezes chegam homens, se levantam homens que sabem falar muito bem, que se vestem muito bem, e as pessoas acabam caindo no seu papo, indo pelos seus ensinamentos, sabe? Por mais que a pessoa saiba falar bem, saiba se dirigir às pessoas, todas as vezes nós devemos analisar o contexto que ela está pregando e comparar com os princípios de Deus se está de acordo com a sua vontade, né? Aqui é o guia de todo cristão. De todo cristão. Por exemplo, lá em casa, minha mãe, nós gostamos muito da pregação do pastor Hernanes. Não sei se alguns irmãos conhecem. Esse homem, pra gente, né, a gente gosta muito das pregações dele, um homem muito sábio, um pastor muito sábio, e que nós gostamos das pregações desse homem. Mas não é porque nós gostamos da pregação dele que nós devemos dar a nossa fé nos ensinamentos somente dele. Nós precisamos, por mais que nós gostemos das pregações deles, nós precisamos analisar o que ele está falando e comparar na Bíblia se está de acordo com a vontade de Deus, né? Por mais que ele seja um pastor renomado, por mais que ele seja um pastor conhecido, não quer dizer que ele está falando a verdade. Nós precisamos analisar. Poxa, será que isso que ele está falando é o que Deus está ministrando aqui? É o que Deus está falando? É isso que nós precisamos analisar como cristãos. Então nós não podemos deixar ser levados por qualquer ensinamento. Nós precisamos ver aquilo que está ensinado dentro das igrejas, né? É por isso que muita gente está se perdendo, achando que está vivendo a graça de Deus, achando que está vivendo a vontade de Deus, mas na verdade eles se tornam inimigos da cruz por distorcerem a mensagem do evangelho. E aí, a partir do versículo 5, Judas, ele vai falar a respeito dos pecados desses falsos mestres, que era sobre imoralidade sexual e o dinheiro, a ganância dele. E aí ele vai começar a comparar com várias histórias dentro da Bíblia. E aí ele vai comparar esses falsos mestres com os anjos que se rebelaram contra Deus. Eles vão comparar eles com Caim. Eles vão comparar eles com, versículo 11. Eles vão por causa de dinheiro, eles se entregaram ao mesmo erro de Balaão. Então, assim, ele começa a passear dentro da Bíblia, ditando o pecado desses falsos mestres, ditando o pecado deles. E no versículo 14, ele vai falar, a partir do versículo 14, ele vai falar
sobre as consequências dessas pessoas que distorcem o evangelho do Senhor. E ele vai falar: foi Enoque, na 7ª geração, a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles: olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de suas más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus, né? Quando nós olhamos para o cenário da igreja, nós vemos que muitas pessoas, eles dizem que pregam ao Senhor, mas quando eles sobem no púlpito, na verdade nós vemos que o tema central da mensagem deles é totalmente outro, nada relacionado com o Senhor. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que o Evangelho ele não é nada sobre dinheiro, ele não é nada sobre eu conquistar bens materiais, ele não é nada sobre eu estar por cima, sobre eu aparecer, sobre eu ser. Não é. Quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós analisamos verdadeiramente isso, nós vemos que é tudo sobre Cristo, que é tudo sobre Jesus, é que Ele apareça, que Ele seja glorificado, que Ele seja exaltado, que Ele seja louvado. Então, não é nada sobre nós, sabe? Se você um dia for em alguma igreja e eles pregarem que você você deve aparecer, que você vai vencer, que você vai conquistar, que você vai estar por cima, saiba, eles estão distorcendo o evangelho do Senhor. Porque, na verdade, o verdadeiro evangelho, ele fala sobre renunciar. Ele fala sobre nós renunciarmos a nós mesmos, renunciar às nossas vontades, renunciarmos aos nossos prazeres, renunciar o que tiver de renunciar em prol de viver o amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse é o verdadeiro evangelho. Não caia no papo de um evangelho fácil, de algo que você vai conquistar. Porque, na verdade, a nossa vida ela nem é aqui. Aqui é só uma prévia. Nós estamos esperando ansiosamente o dia em que seremos glorificados no Senhor Jesus Cristo. É isso que nós anseiamos. Então, não caia em qualquer pregação, em qualquer papo. Compare com os princípios do Senhor nosso Deus. Versículo 16. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Agora vamos entrar no ponto importante. Eles seguem os seus próprios maus desejos. Eu creio que isso seja uma das piores coisas que pode acontecer na vida de alguém, na vida de um ser humano. É a pessoa, ela ficar refém e ser escrava dos seus próprios desejos. Por quê? Porque se nós formos escravos dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades como seres humanos, quer dizer que nós estaremos sendo escravo do pecado. Porque os nossos desejos, esses maus desejos, essas más vontades, são da carne. E o que a carne quer? Ela quer pecar. Ela quer pecar em diversos âmbitos. Então, quer dizer, esse é uma das piores coisas que pode acontecer com alguém. Ela é ser entregue aos seus próprios desejos, ser entregue às suas más intenções, à da sua carne. Ela se torna escrava daquilo e vira refém disso. Então, nós que fomos chamados por Deus para uma vida no Evangelho, nós não somos refém da carne. Nós não somos escravos da carne, mas nós somos escravos de Cristo, nós somos escravos de Deus, como a própria palavra fala. Versículo 17, ele diz: mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. Quer dizer, nos últimos tempos, ele queria alertar a igreja, ele queria alertar o povo, assim como isso serve para a gente também, principalmente. Mais do que talvez para essas pessoas. Sabe, nós temos que estar alerta. Quando estiver se aproximando a volta de Cristo, nós cremos que isso já está acontecendo. Nós devemos ver que pessoas irão zombar da forma que nós vivemos para Deus.
o verdadeiro evangelho. Porque aquele que se mantém no verdadeiro evangelho, aquele que vive a vontade de Deus, será perseguido, será zombado pelas outras pessoas. Tanto como para aqueles que vivem um falso evangelho. Então nós temos que estar preparados para isso, para defender essa fé que o Senhor colocou em nossos corações. Nós devemos nos agarrar a ela e não soltar nunca. Versículo 19. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos desejos naturais e não têm o Espírito Santo, e não têm o Espírito de Deus. Né? As pessoas que distorcem o Evangelho para encobrir os seus pecados, elas não, na verdade, se mostram são inimigas de Deus e não têm o Espírito Santo. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que ao aceitarmos Cristo, recebemos o Espírito Santo em nossa vida, nós não distorcemos, mas na verdade nós renunciamos o que for preciso para viver a vontade de Deus. Versículo 20. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existem. Vamos parar aqui. Ele diz, vocês, meus amigos, continuem o quê? A progredir. O que é progredir? Se fortalecer, a crescer, a avançar. Então ele está dizendo, meus irmãos, vocês devem progredir na fé que o Senhor confiou a vocês, na fé que o Senhor colocou no coração de vocês. Então nós devemos nos fortalecer nessa fé para que possamos resistir às tentações, para que possamos resistir ao pecado, para que possamos viver uma vida agradável ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então quer dizer, nós como cristãos devemos buscar o fortalecimento, devemos buscar o amadurecimento espiritual, o amadurecimento na fé, devemos buscar nos fortificar no Senhor Jesus. E nós fazemos isso através da leitura da palavra e através da oração. É dessa forma que nós estaremos fortalecendo a nossa fé, é dessa forma que nós estaremos progredindo, é dessa forma que nós estaremos avançando. Não é você dar um dízimo de não sei quantos mil, não é você estar fazendo qualquer outra coisa mirabolante, você dá a volta no quarteirão de joelho, não. A forma com que você vai fortalecer a sua fé e agradar a Deus é você buscando ter comunhão com Ele, através da palavra e através da oração. Parte B do versículo 20, ele diz, orem guiados pelo Espírito Santo. Isso aqui é uma dica e uma recomendação muito importante que nós devemos levar a sério como cristãos, que é orem guiados pelo Espírito Santo. Ele deu duas recomendações nesse versículo 20. Falou, ele falou que nós devemos progredir na fé. E segundo, nós devemos orar sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando oramos sendo guiados pelo Espírito Santo, o próprio Espírito intercede por nós. O próprio Espírito ele intercede por nós com gemidos inexplicáveis, né? Inexplicáveis. Então, nós como cristãos devemos buscar o fortalecimento da nossa fé e devemos buscar orar sendo guiado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Por quê? 21. E continue vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Então, todo aquele que permanecer nessa fé, todo aquele que permanecer no verdadeiro ensinamento, todo aquele que permanecer na graça, todo aquele que permanecer fazendo a vontade de Deus, todo aquele que permanecer esperando no Senhor, vivendo no amor dele, será recompensado com a vida eterna. Será recompensado morando ao lado do Senhor Jesus Cristo eternamente. Essa é a nossa maior recompensa. Não é bem material, não é carro. Apesar de ser interessante, nós corremos atrás dos nossos objetivos, todos devemos, mas a nossa maior recompensa, ela está guardada ali por Cristo para nós, que é a nossa salvação, a nossa morada eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, uma palavra rápida, mas que fique no coração de cada um aqui. Não deem ouvidos
a pregadores que distorcem o evangelho. Comparem, por mais que vocês gostem desse pastor, desse preleitor, compare com aquilo que a Bíblia fala. Segundo, busquem o fortalecimento da fé de vocês, progridam na fé. Terceiro, orem guiados pelo Espírito Santo. Quarto, vamos aguardar no amor do Senhor a sua volta, para que possamos ser recompensados com a vida eterna no céu. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.